Então, começando a gravação aqui, tá? Dia 20 de março. A gente está na terceira aula, então, de composição. De um total de 9 que serão, né, esse semestre aí. Quem ainda não está com material, o material está no grupo Oficina de Choro 2021 com as páginas, essas páginas iniciais aí, que eu já dispus para vocês. As primeiras páginas ali do material que estão à disposição no grupo, tá? Esse material ele vai ser montado aos poucos, né? E a gente vai somando então essas páginas para no final eu passar para vocês o material na íntegra, para vocês fazerem o polígrafo então do final do semestre com todas as páginas, tá? Eu estou transferindo aqui já para colar aqui para nós. Enquanto eu estou fazendo esse procedimento de transferir os arquivos aqui para já passar para vocês, alguém tem um questionamento anterior aí sobre as aulas? Eu acho que hoje está todo mundo praticamente já tinha chego aí na aula, então talvez não tenha mais aquelas dúvidas iniciais, mas se alguém quiser abrir o microfone e perguntar alguma coisa sobre o andamento das coisas aí da oficina, o momento é este. Então, acho que não temos, né? Vamos abrir a porta aqui para a gente que está chegando também. Explicando um pouquinho, então, para vocês o que a gente está fazendo, tá? A gente está na nossa terceira aula da composição. O que a gente está fazendo nesse momento, tá? A gente deu uma olhada sobre padrões gerais de composição, tá bem? E depois de a gente fazer isso, a gente trabalhou os aspectos dos padrões do choro e ficou... Né, no início nós fizemos umas audições, tá? É extremamente importante que todo mundo faça essas audições, tá, gente? Eu botei 60 músicas, até o Juan, acho que criou aí essa semana para nós, uma playlist no YouTube, que facilita, né? Em vez de clicar ali, tu só bota play e vai ouvindo ali, tem 30 e tantas, né? No total de 60 músicas, facilitou bastante, tá? E eu peço para que vocês ouçam, tá? Por que eu ouvi essas músicas? Vou dar uma explicação, porque eu preciso emparelhar nosso ouvido para que a gente fale a mesma língua. Tá dizendo que tá trancando aqui, tá bom? Dá um okzinho pra mim, Adilson. Tá ok? Não trancou? Tá. Aqui tá dando instável aqui na minha tela. Qualquer coisa vocês deem uma avisada aí se começar a travar, tá? Abra o microfone, por favor, e falem que tá travando, tá? Qual o link? Gente, só vendo a aula não adianta, tem que praticar, tá? Qual o link exatamente do que? A pergunta, qual o link? Da playlist? Está lá no grupo também. Quem não acessou ainda esse grupo do Facebook tem que acessar, tá? É só clicar, vai no Facebook, digita Oficina de Choro 2021. Sei que eu estou sendo cansativo aqui, às vezes, de falar pelo menos uma centena de vezes, mas é importante, tá? Esse grupo é o que a gente vai fazendo, passando esse material no dia a dia. Então, ele é fundamental para que vocês alcancem, né, esse material aí. Alguém está aqui com o microfone aberto de novo. Vamos fechar. Isso. Botem o microfone no mute, gente. Deixem, por favor, no mute. Daí, quando vocês forem falar, vocês apertem, tá? Bueno, vamos passar aqui. Só deixa eu encaminhar para vocês, então. Já subiu o material? Acho que sim. Tá aqui. Mais um segundo aqui. Eu tô no 4G, tá tudo devagarinho para baixar os arquivos aqui. Vamos ver se... 12 e 13, tá. Assim, tô passando para vocês agora no chat, tá? Página 12 e 13, tá? As anteriores já estão lá no grupo do Facebook. E agora eu tô passando para vocês página 12 e 13 do nosso polígrafo aqui, página curso de composição, página 12 e 13. Podem olhar o chat de vocês, que vai estar
em um segundo ali, tá? Neste momento agora, tá? Esse material é o que a gente vai falar hoje. É assim, eu passei a aula passada, a gente falou sobre a estrutura geral do choro, e eu pedi que depois dessas audições que vocês fizeram, vocês teriam feito, separassem exemplos de choro, sentença e período, que são aqueles dois discursos, né? As duas maneiras de se construir o choro e construir uma melodia, na verdade, não só o choro, né? Aquela coisa de ter quatro frases de 4 compassos, que a gente pode fazer uma frase com a ideia temática, depois o contraste, depois a repetição da ideia temática e a conclusão, ou duas ideias temáticas, contraste e conclusão, né? Então, isso é a diferença de construção de melodia. A gente está como se a gente estivesse construindo um prédio aqui e o jeito de fazer ele, tá? A principal maneira é o período, né? A grande maioria dos choros está feito em cima do período e tem uma parcela menor que está feito em forma de sentença. Eu pedi que vocês vissem no repertório de vocês e procurassem essas duas formas no repertório em geral e anotassem, tá? A gente já vai ver aí, eu tenho certeza que todo mundo anotou pelo menos uma dúzia, 20 choros cada um, e eu já vou conferir com vocês. E a outra parte era pesquisar, dentre os choros que vocês estão ouvindo, como se comportava a primeira frase, ou seja, os primeiros 4 compassos da música, dos choros que vocês procuraram, qual harmonia que surgia ali, né? Que tipos de harmonia, o que acontecia nessa primeira frase? Pode ser em graus, pode ser anotar a cifra, pode ser da maneira que vocês quiserem, tá? Mas me passarem assim, ó, pode ser até no violão, ó, eu conheço muitos choros que são dessa forma. Vocês podem falar da maneira que vocês quiserem. Geralmente existe aqui uma grande preocupação de vários alunos, alguns falam aqui em público, outros em box, assim, diretamente comigo. Professor, eu não domino a partitura, ou eu não domino tal coisa, ou eu não domino... naturalmente, cada um tem uma virtude, né, e alguma coisa que ainda não estudou tanto. Isso é normal, gente. Então, a oficina é aberta a todo mundo e a gente está aceitando todos os tipos, inclusive, de linguagens, de jeitos de se expressar musicalmente, porque para agregar todo mundo, tá? Então, não tem... O meu problema não é com quem não tem essa linguagem na ponta do dedo. O meu problema é com quem não tem o interesse. Daí a gente tem um problema. Então, por isso que eu falo que ó, o fundamental aqui, né, é estar a fim de fazer música, expressar música, né, e estar a fim de... Então, o resto dessas linguagens a gente vai correndo atrás durante o caminho. Então, os exercícios que eu deixei para a aula passada eram esses dois, para a gente entrar propriamente hoje no conteúdo da primeira frase, né? Vamos dizer assim que a primeira frase, não só do choro, mas de qualquer música, de certa forma é a mais importante, tá? Porque ela é o estralo, ela é a lâmpada, né? A lâmpada que se acende na cabeça do compositor. Então, ela né, é a coisa, é a ideia temática, né? Que a gente chama. É a primeira ideia. Então, ela é muito importante, quem sabe a mais importante, porque dela vai derivar todo o resto da música. Então, uma grande ideia, uma ideia de uma música, às vezes ela nem tem 4 compassos, ela tem um tempo, ela tem 2 tempos, é um fragmento que dele se desdobra a música inteira, né? Vamos pensar em vários... Porirará, porararararirari. Imagina, ó, isso é uma grande ideia. Tem porararararirari, né? Tem 2 tempos e emenda quer dizer, wave, né? Um pequeno fragmento, daí já tem uma resposta. Então, todas as músicas, esse primeiro fragmento, essas primeiras 4 compassos, tem muita importância, né? Então, hoje a gente vai trabalhar essa primeira. Então, pensem assim, prestem muita atenção, porque hoje a gente vai trabalhar então com uma das partes mais importantes do choro. Primeiro, eu quero ver assim, eu lancei o desafio aqui para a galera. Gostaria que alguém que tenha feito levantasse a mão aí sobre a questão do sentença e período e primeira frase. Alguém deu uma procurada nisso?
Alguém fez esse primeiro exercício? Né? Levanta a mão. Opa! Opa. E aí? Fala, Jonas. Não, Christian. Fala, Christian. Cara, eu fiz, mas eu não tô na minha casa com o tema, mas eu lembro das coisas que eu fiz. Vamos lá. Vamos lá. Eu me lembro, eu segui a lista aquela das polcas e fui Aham. escutando para ver o que tinha e não tinha. E me Sim. parecia com aquelas polcas do Maurício Carrilho, as primeiras, que é Hum. dos bichos lá, o pinguim, não sei o quê, Uhum. e o outro nome, elas são de sentença. Tá, vamos. Não lembra numa especificamente? Te lembra de alguma especificamente? O nome? A Aquela gente abrir. Perry Penguin, Aham. a outra não lembro, que também é um bicho. Tá, eu já vou abrindo aqui pra gente ver isso. Alguém mais fez? João, não fez nenhuma aí, João? Te lembra de alguma coisa pra falar pra nós? Ah, eu não fiz, mas eu posso lembrar de cabeça, assim, essas de, bom, as de período são quase todas, né? Sei lá, tipo, Ameno Rezedá, Presas de Solon, Uhum. essas todas, assim, mais classiconas, né? Cochichando. Tá. Depois, as de sentença, eu fui procurar uma fora, assim, eu achei Uhum. aquela uma chamada Entre Amigos, que o Altamiro gravou nos Choros Aham. Imortais, Que tem sentença também. Uhum. que essa foi uma Mais dessas que eu alguma que tu não sabia. tenha no. Mais alguma que tu tenha no. No songbook do choro aí, que tu te lembre, no songbook que tá no songbook 1, 2, 3. Yes. Hum, De sentença, o brejeiro, né? Tá, o brejeiro a gente já falou. Esse é o brejeiro que eu, inclusive, usei de exemplo ali no caderno, né? Vamos pensar em mais um. Os cinco companheiros do Pixinguinha. Não, os cinco companheiros é o período, tá? É Vamos. período? É período, ó. Eu vou cantar pra vocês, tá? Eu vou abrir as partituras daqui a pouquinho, tá? Que eu tô abrindo. Deu um troço. Eu tinha feito tudo direitinho, agora eu tô usando 4G aqui com vocês. Tô tendo que transferir de um computador pro outro, então Ô, Matias, pode falar. aquele outro que é o Kangaroo, do Maurício. Kangaroo, tá? Já olhamos ele. Eu vou pegar uma. Eu tô a fim de abrir algumas com partitura, porque nem todo mundo conhece as músicas. Essa música eu não me lembro também de cor. Mas os cinco companheiros, tá? Que foi citado agora, tá? Adoraríamos. Espera um pouquinho. Tudo que nós gostaríamos. Qualquer dedicação, espera um pouquinho. Paulo César tá com o microfone aberto. Não tem problema, só fechei aqui. Eu ia. Ia falar? Não, eu ia falar que a vida é um buraco. A vida é tá. Vamos ver essas duas, tá? Cinco Para mim companheiros parece que é sentença, eu acho. Ó, Né? a Não vida é um sei. buraco. Então, a vida é um buraco? Não, porque ela já tem um comentário, um outro lado, né? Ela não é a repetição da frase. Os cinco companheiros também não, ó. Tarará, tarará, paparabaporé, que também tem até uma modulação. Essa é a clássica frase de período, tá, Valério? Essa é a clássica frase de período, inclusive com a modulação clássica do choro na segunda frase, tá? Ela disse-me assim, do Lupicínio. Ela disse-me assim, ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora. Exatamente, uma sentença. Exatamente. Aí tem uma frase de sentença. Só um comentário, tá? Quem é que falou comigo agora mesmo? Desculpa. O Júlio? Eu, Júlio. Tá, Júlio. Júlio, canção, tá? As canções, essas canções com letra e tal, elas têm certos padrões diferentes, tá? Casualmente, tu botou o Lupicínio, que é um cara bem chorista, tá? Que é um cara bem, assim, as estruturas são bem chorísticas, né? Os músicos que tocavam eram bem chorísticos, então
foi um exemplo que legal. Mas às vezes as canções elas não têm partes, inclusive, né? Eu tava falando do Molambo outro dia ali. Molambo é uma música inteiriça, então às vezes não serve tanto assim como exemplo. Mas essa que tu falou, ela se explica bem assim mesmo. Ela tem como se ela tivesse 4 compassos, depois repete os mesmos 4 e depois tem outros 8, né, com diferença. Então, realmente, ela repete a ideia inicial. Dá para se chamar de uma música em forma de sentença. Quem não conhece aí, né? Ela disse-me assim, tenha pena de mim, vai embora. Né? De novo agora. Vai me prejudicar, ela pode voltar, está na hora pequena, né? A mudança de nota. Mas realmente, ela repete a frase 2 vezes. Eu acho que é o que mais importa a gente entender quando ela repete a frase ou quando ela faz uma outra frase, né? Que já é o período, né? Mais alguém com um exemplo aí? Eu já te digo, pode ser, Matias, é canção também. Para. Tu tá falando, tá usando, é porque eu já te digo ainda tem essa introdução. Vamos ver com a melodia geral, Fala tá? a introdução. Isso. Tu tá falando do Um Sou Eu já direto? Isso, Tá. dali. Um sou eu e o outro não sei quem é. Exatamente, ó. Essa é uma sentença mesmo. E ela, claro, é uma música cantada e se utiliza sentença muito nesse tipo de samba, esses machixe, de repetir mesmo. Isso a sentença ela acontece muito nesse tipo de construção. Já te digo, a gente já tocou tantas vezes na oficina. Salve o Marcelo, agora viu o Marcelo e não tinha visto aí. Salve, salve. Às vezes quando tá todo mundo no escuro aí com o quadradinho fechado, eu não consigo, eu não vejo, né? Bueno, tá, assim, eu quero abrir um songbook aqui pra eu ir mostrando algumas coisas aqui pra isso ficar mais claro. Eu tenho certeza que tem uma galera com muita dúvida ainda sobre isso, tá? E é bem normal que isso aconteça porque inclusive às vezes a coisa não vai ser conclusiva, tá? Às vezes não vai ser conclusivo, a gente vai ficar em dúvida mesmo, nem sempre isso fica assim, é isso ou é aquilo. Essas formas de canção que eu acabei de falar para vocês, elas nem sempre seguem esses padrões, tem muita coisa que vai flutuar. Tá todo mundo enxergando o que eu botei? Sim. Então assim, tá. Então eu botei Songbook 2 aqui, só pra gente ir andando aqui, tá? Pra gente ir andando e vendo algumas coisas assim, meio que coisas que a gente conhece, tá? Vamos ver o acariciando aqui, tá? Tira a introdução dele, tá? Vamos falar a partir do parte A, tá? Frase 1. Ok. Eu vou cantar as músicas para quem não conhece, tá? Cantar da maneira maravilhosa que eu tô cantando aqui, tá? Solfejando elas aqui. Peço desculpas um pouquinho pelo jeito, mas é pra gente poder passar. Então, Acariciando do Abel, tá? Abel Ferreira, clarinetista. Primeira frase. O que aconteceu? Exatamente a modulação para o terceiro menor. Ó. Então, é um período. É a primeira frase, a segunda frase ele faz uma outra frase que é contrastante. Tu entendeu? Vocês entenderam? Então... Pode cantar de novo aí. Tá? É uma frase que tem uma primeira frase e depois a segunda frase, ela é um contraste, entendeu? Eu posso até, se você está muito feio aqui, posso até tocar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui tocando, que daí de repente fica mais sonoro para vocês. Tá, então, primeira frase. Tá? Aquele ciclo, Fá maior e o Dó sustenido, Dó 7, né? A segunda frase.
Ou seja, a primeira frase é uma frase em Fá maior e a segunda ele faz uma modulação para Lá menor, né? Ele tem esse caminho aqui, Lá menor, ó. Lá menor, né? Ele faz uma modulaçãozinha para Lá menor. Então, esse é um clássico exemplo de frase e período, tá? Vamos indo para frente. Ó, acerta o passo. Deixa eu aumentar aqui porque tá ruim para me enxergar. Então, o que é essa aqui? Mais uma frase de período, né? Clássica também, super tradicional aqui para vocês verem, ó. Peraí. Primeira frase aqui, né? Né? 4 compassos, né? Dó maior, ciclo de Dó maior, bem simplesinho, Dó maior, Ré menor 7, Dó maior, tá? Daí o que vai acontecer? Segunda frase, mesma coisa, uma modulação de novo para Lá menor. Tá? Ó, então, clássica frase de período novamente no Acerta o Passo do Pixinguinha com o Benedito, tá? O período é quando repete ou quando não repete? Não, o período é quando tem o contraste na segunda frase. O sentença é quando repete, tá? É mais rara. Talvez a gente nem encontre nenhuma agora aqui nessa olhada aqui que a gente está fazendo aqui. Vamos ver se a gente encontra. Vamos para outra aqui. Vamos para aqui. Tem que começar de novo porque travou. Eu vou ver mais uns exemplos, mas isso aí a gente vai longe olhando, tá, gente? Só para... são várias possibilidades e a gente não vai encerrar hoje aqui. Ó, menos resedar que o João falou, ó. Primeira frase, a segunda frase. Então, mesma coisa, ó, primeira frase em Dó maior aqui rolando, né? Ó, deram uma dica boa ali no chat. Segunda frase, modulação para Lá menor. Casualmente, pegamos 3 choros que tem a mesma estrutura, hein, gente? Aí, a mesma coisa, um choro que vai... Só que esse aqui vai para... Esse aqui vai pro... Tá em Dó e vai para Lá menor, né? Vai pro relativo, né? Matias, Por favor. Matias, olha só. O ameno resedar aí, na o segundo grupo, né? Segunda frase, ela começa também como a primeira e depois, mas modifica, faz um contraste, né? E a terceira também. Existe alguma sistematização desse tipo de coisa, assim, de que em alguns casos de período é assim? Isso aí também é alguma coisa para a gente estudar? Não, não é para a gente estudar, porque e daí se eu for entrar nessas minúcias, daí a gente vai entrar nas centenas de diferenças, tá? Porque eu estou padronizando as coisas, que é boa pergunta, tá? Eu estou padronizando e mostrando os padrões, gente, mas as músicas são muito vastas. Tem muita variação do que eu estou falando, tá? Inclusive agora quando a gente for entrar na primeira frase, que vocês vão ver que tem muita possibilidade. O que eu estou tentando mostrar e quero que vocês montem na cabeça de vocês nesse semestre é um padrão geral, tá? É para que vocês montem esse mapa geral e depois vocês vão aplicar esse mapa geral e vão vendo quais são as diferenças que a música que vocês estão estudando tem em relação a esse mapa geral. É como assim, ó, eu estou mostrando uma estrada para vocês. Ela tá cheia de curva, tá? Mas eu estou dizendo para vocês, ó, sei lá, é a freeway, tá? Agora, se vocês vão... Acho que deu para entender, né? Eu estou mostrando um aspecto geral. Agora, e mostrando algumas das coisas, variações mais clássicas, assim, vamos dizer, que mais aparecem.
Agora, se a gente for entrar no detalhe, daí a gente tem aos milhares, né, de diferenças. Aí é curso de especialização já. Não, daí se existisse, se fosse tão igual assim, daí ia ficar pobre, né? Daí a gente não ia ter, as músicas iam ficar sempre iguais, né? As músicas iam ser sempre a mesma música, e não é o caso, as músicas são totalmente individuais, só que existe algo que une elas muito, até porque a gente chama elas de choro, né? A gente chama de choro porque tem essas coisas que são muito, muito comuns entre elas. Eu tô tratando sobre essas, tá? Mas nunca pensem que não existem peculiaridades. Pelo contrário, são as peculiaridades que, inclusive, vão ser, né, o valor daquela música, muitas vezes. Né? As músicas são peculiares e, por isso, elas são únicas. Tá? O que eu estou mostrando, algumas coisas que não é único, as coisas que são muito em comum. Tá? Então, eu estou mostrando alguns exemplos aqui. Agora me falaram aqui, ó. Falaram do assanhado. O assanhado é uma... Ela tem um discurso de sentenças, apesar de que ela está dobrado, né? Ela está com a contagem dobrada porque ela já é um samba choro, mas ela tem um discurso de sentença, né? O assanhado, todo mundo conhece assanhado? Mesma frase. Daí a segunda seria a segunda frase, a terceira, né? Seria, né? Né? Então ela repete a primeira frase de certa forma aí, mas é que como ela tá sempre tu conta dobrado, né? Eu já expliquei isso sobre os samba choros, que vocês contam em dobro, né? Vocês têm o samba choro é como se as frases, em vez de 4, elas teriam 8 compassos, tá? Depois a gente fala um pouco mais sobre os sambados. A gente tá ainda mais... Eu tenho mais uma aqui, o Gato e o Canário. Me lembra a melodia, eu conheço o Gato e o Canário, mas eu esqueci agora na hora. Eu também agora me esqueci, mas podemos entrar aqui no... Não, vamos ver, deve estar aqui. Tá. Alguém canta pra mim aí, João. João deve saber de cabeça o Gato e o Canário, já sola ela. Não me lembro. Gato e Canário. Se eu entrar aqui... Tá, já vamos olhar ela, tá? Tentem lembrar de exemplos que você se lembre de cabeça também, porque senão eu falhei agora. Eu até toco ela, o acompanhamento, e não me lembrei. Eu cheguei aqui com a mesma coisa. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Como é que é a Pérolas do Jacó do Bandolim? Pérolas é um período clássico, porque ela tem a modulação ali para Mi menor, né, na segunda. Tá falando, o Daniel tá falando de um... Pô, eu não sei mais solar isso aí. Toca aí para nós, João. João sabe solar isso aí. Primeira frase. Segunda agora. Modulou para Mi menor. Ela tá em... Valeu, João. Ou seja, é uma música que está em Lá menor, né? E que na segunda frase modula para Mi menor. E assim, ó, acho que o que o Paulo falou é importante. Vocês viram que a segunda frase geralmente começa com a repetição do que tem na primeira. Isso é muito comum, tá? Também, tá, gente? A primeiro compasso da segunda parte, primeiro e segundo, eles são praticamente iguais ao da primeira frase, só que depois vem a diferença. Na sentença, elas são iguais, tá? Acho que deu para olhar umas, né? A gente pode olhar mais aqui. Tem músicas que são totalmente fora desses padrões, tá? Tanto de harmonia quanto de estrutura. Marcelo, vamos lá, pode falar. Eu fiz o dever aí, mas eu fiz com o Songbook volume 1. E daí volume eu anotei 1? algumas. Deixa eu ver se... anotou algumas? Vamos lá, fala aí. E eu anotei o Amor Não Se Compra, né, do Benfica, que ele é um período. Aí tem essa modulação clássica. Tá. Vai do... O Amor Não Se Compra. Vamos lá. Vai em Sol, depois vem menor. Amor Não Se Compra. Tá, vai adiante. O que mais? Aí o Apanhei de Cavaquinho, ele é um período. Apanhei de Cavaquinho, período também.
maior, né? Primeiro, daí quarto grau. Faz essa modulação. Aham. Mete cavaquinho, claro. Atlântico, também é um período. Atlântico também. É o primeiro grau menor, daí quinto, vai modulação pro Mi menor, tá? Aham, exatamente. A vida é um buraco, uma sentença. Ó, a vida é um buraco que tinham falado. Vamos ver a vida é um buraco aqui. Espera um pouquinho. Como uma sentença. Espera um pouquinho. Só um segundinho. Uma figura diferente, né? Vamos ver como é que eu não... Não, exatamente o... Eu também entrei nessa aí. Tá, é a mesma. Não, é que ela começa parecida, tá, gente? A diferença da sentença é que ela é duas vezes iguais a frase, tá? Essa formação em que ela começa a frase parece. Deixa eu mostrar aqui para quem não conhece a música, tá? Essa aqui é a Vida é um Buraco. Tá, então o que ela faz? Então ela... Então ela é exatamente a história do período. Só que a Vida é um Buraco tem uma outra coisa ainda. A Vida é um Buraco, a terceira frase, né? Ela não é a repetição da primeira, ela meio que continua a frase. Ela é exatamente, inclusive, a dificuldade da Vida é um Buraco, do acompanhamento, sempre tá nessa terceira frase que a galera erra, tá? Que ela já faz uma terceira frase meio que com diferença, ela não repete, né? Ela é a terceira frase, ela não é repetição da ideia temática, tá? Muitas vezes isso acontece, tá? Mas não muda a questão entre período e sentença, isso. Ah, tá. Agora que eu entendi. Mas gente, sentença é a repetição. É a repetição da primeira frase, tá? Brejeiro. Agora sim, é igual. Entendeu? Aí depois sim, é outra história. Gato Canário que tu tinha falado, né? O Paulo, não foi o Paulo que falou Gato Canário? Paulo caiu? Tá por aí, Paulo? Tá. E tá repetindo as duas e a terceira é diferente. Voltou. Então pensei que era a sentença. Voltou. Tá, essa história quando é igual, entendeu? Duas frases iguais. Essa que é a moral. Quando tem as duas frases iguais, repetindo, daí é a história da sentença. Quando é uma frase diferente, daí nas quatro frases, aquela função é período. Dentro disso tem muita variação, tá? Tem vários tipos de período e inclusive vários tipos de sentença. Agora a gente está vendo poucos exemplos de sentença. Te lembra mais de algum aí, João? Eu tenho uma dúvida, Matias, que até o Maurício tinha mandado na lista daquelas de sentença, ele tinha mandado uma do Pixinguinha, que eu não me lembro o nome, que é aquela, como é que é? Sabe? Só que essa ela modula. Essa é a minha dúvida. Como é que é o nome dessa? Não me lembro. Mas é que a história é a seguinte: se ela não é a mesma frase, ela não é período, porque vários períodos também começam igual à segunda frase. Várias, centenas de músicas também começam a segunda frase com a mesma frase e harmonia, tá? Geralmente é na terceira, no compasso da segunda parte, da segunda frase, que vai modificar. Então, ali que vai para ele, mas o contraste, né? Se isso vale, então nenhum é período também, porque quase todos os períodos que a gente viu hoje aqui começam com a segunda frase. Eu me lembro que na lista que ele mandou, acho que numa das primeiras aulas, essa do Pixinguinha estava na lista de sentenças. Como é que é o nome dela mesmo? Mas vamos dar uma olhada com ele depois, perguntar por que ele achou que é sentença, porque ela faz exatamente o que a gente viu em todos os períodos que a gente está falando, né?
Porque aí senão abre para outras ali, que nem o, sei lá, o Cheguei ali também, O próprio Cochichando. Ela começa igual, mas ela depois ela já modula. Então, quer dizer, ela não faz sentido, né? E o período e Cochichando é período, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Que dança do Aí nisso aí eu anotei a carinhoso também como uma sentença, mas não é também, né? Ele tem a rítmica, carinhoso. E é uma estrutura estranha, né? Também a outra também, carinhoso, o lamento. Essas músicas vamos tirar fora dessas classificações agora, que são músicas que estão fora de quadro. A gente vai falar sobre elas depois eu já aviso, vai ser no segundo semestre, nas músicas que são fora desses padrões aí, que são músicas que são... Tem compasso quebrado, tem harmonia, são totalmente diferentes, entendeu? Porque a maioria que eu procurei, elas fugiam um pouco, eu não classifiquei, não botei nada, porque eu não sabia como classificar, né? Então, as que eu fiz foi a que eu mais ou menos consegui encaixar, né? Entendi. Ô, Matias, o Gato e o Canário, aquele que eu falei, era justamente a minha dúvida, era aquela também da terceira não repetir. Né? Então, ela para mim também Não, mas daí você é outra coisa. Aí eu estava chamando de sentença e agora eu vi que é período. Eu até tenho ela aqui, se vocês quiserem, eu posso botar aqui agora. Bota play pra gente me lembrar que eu tô com... Olha lá, então. Ia. Internet deu uma segurada aqui, mas acho que vai. Ó, botaram o Odeon aqui. O Odeon é período, né? São contrastes, né? Daí volta a primeira. Daí a conclusão. Então é um clássico. Odeon é um bom exemplo. É um tango aí que é exemplo de período. Vamos lá? Gato Canário, então. É um período, né? Já vê que a segunda frase, ela é... Assim, vamos segurar um pouquinho agora. Vamos voltar ao que eu preciso, assim, essencialmente. Porque daí, se a gente for... Tem minúcias, vai ter coisas que vão fugir. Mas assim, o que eu preciso que vocês entendam 4 forças dentro de uma construção melódica? A ideia temática, que é a que a gente vai falar agora. A gente vai entrar no assunto. O contraste dessa ideia temática, que geralmente é onde estão as modulações do choro, geralmente na segunda frase. Tá? A repetição da ideia temática, que muitas vezes, agora como o Melo falou aí, ela pode ter uma variação grande da ideia temática, ela repete, mas com diferenças, ou repete exatamente igual, ok? E a conclusão, que sempre é no 4º grau, ok? Coisas que são meio fixas, assim. A conclusão, ou seja, a 4ª frase, que a gente não vai falar dela hoje, ela sempre é no 4º grau, tá? Isso é sempre. Na primeira frase, existe sempre uma tendência, ou 100% das vezes, é para configurar a tonalidade. Então a gente já vai entrar nesse assunto. Na primeira frase, tu tem que dizer, tu tem que forçar para quem está ouvindo qual é o tom da música. Tá? Na segunda, se ela não for sentença, se ela for período, tu tem um contraste. Então, por isso também, geralmente é o lugar das modulações. É onde tu vai para outro lugar, contrastar com a ideia temática. Tá? Então, é isso que eu preciso que vocês estejam bem claros, essas quatro forças. Ideia temática, contraste e conclusão. Né? E tem a repetição da ideia temática, que seria a terceira frase, que muitas vezes vai ter uma variaçãozinha também. Isso está bem claro para vocês? Isso deu para entender? Vocês já conseguem ouvir um choro e separar nesse sentido? Separar em 4, assim? Se não, é o trabalho da semana de vocês ainda. É porque vocês não fizeram o exercício que é o primeiro lá, que era de fazer exatamente isso, tá, gente? O exercício, o pano de fundo desse exercício, que era para fazer e separar, era para que vocês ouvissem bastante música e nessa audição de bastante música conseguirem separar nesses 4 elementos, nessas 4 forças aí que existem em cada uma das partes do choro. Se o choro tem 3 partes, isso vai acontecer 3 vezes dentro do choro, né? Todo esse ciclo aí. Tem duas vezes, tá? Então, assim, para quem não deu tempo essa semana, não conseguiu fazer, continua
vocês vão continuar trancado nessa questão. E vão ter que fazer. Fazer a audição das músicas, separando, né, as músicas nesses 4 núcleos aí, e tendo bem claro. Alô, acompanhadores, eu tô vendo o Christian aí, 7 cordas, tô vendo aí uma galera do acompanhamento, tá? Acompanhadores, se a gente não souber esse ciclo, a gente tá ferrado, porque cada música a gente vai ter que aprender uma música nova. Agora, se a gente entender, sentir esse ciclo, já boa parte do acompanhamento está pronto. A gente vai se ater depois aos detalhes, as diferenças de cada uma das músicas. Porque a gente já vai saber que no contraste, por exemplo, que é a segunda frase, acontecem sempre coisas parecidas. Na conclusão, é sempre o 4º grau. E na primeira frase é sempre mostrando qual é a tonalidade. Então, quer dizer, tem um resumo do choro antecipado aí. Estou vendo o Fabrício com violão aí também, né? Tem um acompanhador da antiga aqui, o Celso não saiu agora, mas não sei onde é que tá, mas estava aí, tá? Então, assim, isso aí é meio obrigatório que a gente saiba. Vamos abrir o conteúdo de hoje, tá? A gente se alongou, eu falei que a gente ia se alongar, né? Então, mas pelo menos eu avisei. Vamos lá. O conteúdo de hoje é a primeira frase. Opa, era para vir para cá. Espera um pouquinho. Um segundo. Só um pouquinho que eu tô abrindo o PDF aqui, gente. Tá, páginas 12 e 13, tá? Para quem ainda tá boiando aí, a gente tá na página 12 e 13 do curso de composição. Nossa, a gente vai ter 9 aulas, hoje estamos na 3ª. Então, quem tá chegando, corre lá atrás, todos os vídeos das aulas estão... Ó, botaram uma música minha, hein? Essa aí é uma... Ela tem as 4 frases de 4, né? Período também. Essa música aí, o Duca fez a gentileza de lembrar uma música aqui a música da casa. Vamos abrir então aqui. Ok, agora abriu. Bueno, vamos lá. Aqui, essa página aqui, ela tem uma página, mas, meu Deus, o que tem de coisa aqui nessa página não tá no mapa, tá? Então, assim, é uma página condensada, tá? O que eu estou escrevendo aqui? Vamos ver, então. Eu pedi para vocês fazerem um exercício, tá? Da semana passada para cá. Eu não sei se alguém chegou a fazer. Depois... Que é o quê? É pegar essas primeiras frases de várias músicas e classificá-las. Para ver o que acontece. Qual é a harmonia que geralmente aparece na primeira parte, né? Se ela começa na tônica, vai para o 5º grau, volta para a tônica. Se ela começa no 5º grau, vai para a tônica. E todas essas variações aí, né? Eu, para fazer tudo que eu peço aí para vocês fazerem, eu também faço durante o semestre. Então, tudo que eu pedi para ouvir, eu estou ouvindo. Alô, Raíssa aí tá na área, seja bem-vinda. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa, Raíssa. Agora foi bem na hora que precisava estar online. O que acontece, então? Eu vou fazendo o mesmo exercício que eu estou pedindo para vocês também, tá? Então, na hora de fazer o exercício, eu peguei os 3 songbooks aqui. A gente está falando da hora desses songbooks aqui, é o songbook do choro, tá, gente? Da Lumiar, tá? Aqueles songbooks. Eu tenho eles 3 aqui, ó. Esse aqui. E eu estou usando partituras dele também. É um bom compêndio de partituras. E eu fui folhando os 3 e classificando, tá? E notei que tem muita coisa, é muita variação, é muita mais possibilidade do que o que está descrito aqui, tá? Nesse quadro, tá? Tem muito mais coisa do que isso, tá? Esse aqui, inclusive, eu achei umas que são assim, mas tem várias que, né? Foge aqui. Até tem umas que eu nem achei o exemplo que está aqui. Eu fui procurando e algumas eu não achei exatamente, né? Mas muitas parecidos.
tá? O que tem aqui no quadro, então, gente? Aqui no quadro tá falando a frase 1, ou seja, os primeiros compassos, compasso 1, 2, 3 e 4, tá? E o que pode acontecer nesses compassos, né? A possibilidade de acontecimentos harmônicos, né? Como poderia ser a primeira frase? Como vocês vão ter o exercício agora, já estou adiantando para vocês dessa semana, que é de criar uma primeira frase. Quem nunca criou uma primeira frase vai poder, de certa forma, colar aqui, né? Utilizar a ideia harmônica que está sugerida por aqui, mas não só daqui, tá? Aqui tá as possibilidades em tom maior e aqui embaixo estão as possibilidades em tom menor. Eu acho que a gente vamos começar fazendo um choro em tom maior, mas enfim, podem fazer em tom menor. Eu até botei a fonte, tá? Do Almada, esse livro, né? É um livro sobre choro, tá? Depois eu compartilho tudo, mas tudo que tô botando que é de alguém, eu tô dando a fonte embaixo. Não só porque tem que ser, né, gente? É uma questão de ética, né? Mas para vocês poderem ir atrás desses autores mesmo, assim, de ir atrás. Então a gente já vai olhar aqui as possibilidades olhando alguns choros, tá? Harmonias, tá? E a gente já vai entrar e comparar com esse quadro. O segundo quadro é um quadro muito importante. Aliás, eu não sei se você já tinha visto, até vou perguntar pro João se ele já tinha visto aí, o João tá sempre pesquisando aí. Tu não foi na palestra da Palópoli, né, que eu fiz, né? Em Porto Alegre, Não. né? Mas Não. alguns alunos foram aqui, o Adilson estava lá, né? O Marcelo estava lá, alguns estavam, o Luiz Renato estava. A Palópoli é uma doutora em música pela USP, que fez a tese dela sobre choro, tá? Então ela conceituou muitas coisas da tese dela. Uma delas é o resumo rítmico do choro. Eu peguei uma do Almada e peguei o dela. Para vocês agora, depois que a gente, quando a gente vai fazer o exercício da primeira frase, vocês vão ter que decidir coisas para fazer, tá? Uma das coisas que vocês vão decidir qual é o ritmo que vai ser essa música, né? Qual é a dança, né? Eu gosto do nome dança. Mas qual é o ritmo? Vocês vão decidir isso. Como é um exercício agora, vocês vão decidir previamente, tá? Então, eu vou fazer um choro, vou fazer uma polca, eu vou fazer uma valsa, vou fazer um machixe, um shots, um tango, né? Cada uma dessas danças ou ritmos vai ter uma certa linguagem melódica, um ritmo da melodia diferenciado, tá? Então, o que eles fizeram aqui, a Palópoli e o Almada? Eles resumiram, ou seja, mastigaram para vocês, né? Tá disponível essa tese, tá? Isso é repositório de tese, então tu vai no site da USP, Palópoli, Cibele, e vai estar lá a tese muito boa. Eu tenho o resumo dela, depois se quiser me pede que eu te arrasto aqui. A aula que ela deu, excelente aula. Eu tenho o material que ela usou para aula, que eu estou usando várias coisas aqui para nós. É um material muito bem feito. Então, o que rolou? Ela colocou um resumo aqui, e o Almada também, dos ritmos que aparecem no choro. O Almada fez da seguinte forma. Ele resumiu em 6 possibilidades as divisões de tempo, né? Os ritmos das melodias. Tá? Então, o que aconteceu? Ó, já surgiu a tese aqui, hein? Pô, mas a turma é rápida. Não adianta, né? O Aquino já... O Valério é acostumado, né? O Valério acha coisa muito mais difícil que uma tese, né, Valério? Coisas bem mais difíceis de achar do que uma tese na internet, né? Eu consigo o resumo sim, Raíssa. Eu boto aqui para ti no teu WhatsApp, tá? Vamos lá. Então, olha só o que ela botou. O Almada colocou em 6 possibilidades como o choro pode ser em termos de ritmo da melodia. Quando vocês forem fazer agora a música de vocês, vocês vão ter que decidir também quais são os ritmos da melodia que vocês vão utilizar. Tanto a levada do violão, se vai ser um choro, se vai ser um samba, se vai ser um machixe, e essa levada do violão vai estar intrinsecamente ligada com o ritmo da melodia, né? Uma coisa não se desliga da outra, inclusive o ritmo da melodia que vai ditar qual levada que vocês vão utilizar depois no cavaquinho, no violão, no pandeiro, tá? Então aqui tem um resumo de várias possibilidades. Ó, o ta 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 ta. Ó, por exemplo, aqui nessa tar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 á, né? Poderia entrar, né? Ó, no B aqui, ó, o Odeon, um tararará, né? Já sai com um tararará, né? Esse C, né? Né? Aqui o C aqui que a gente tocou, um tetorira, ó, o D, um tetorira papará, né? O E,
Deixa eu pensar num. Né? Aqui também, ó, mesma coisa no Odeon, né? Aqui também, vamos ver, enfim, olha, 6 possibilidades aqui de começos, inícios rítmicos, né? E padrões de ritmo, de melodia. Ou seja, ele resumiu em 6 aqui tudo que ele mais encontra dentro do choro em termos de padrões rítmicos de melodia. Ou seja, vocês vão decidir, bem, eu quero fazer um choro, eu quero fazer no andamento tal. Eu vou decidir qual tipo de harmonia que eu vou usar na primeira frase, qual o ritmo dessa melodia que eu vou usar, padrões rítmicos da melodia. Já a Cibele já colocou aqui, ó, padrões de polka, né? Padrões aqui, padrões de choro, né? O padrão aqui bem o do pandeiro, aí os pandeiristas aqui, ó, as semicolcheias com acento no 1 e no 4, né? O padrão do machixe, né? Né? Do tango, né? Alguns são tanto do tango quanto do lundu, que a gente viu, que se confunde, né? Achotes aqui. Então aqui estão sugestões para vocês, tá? Para quem não tem ainda, não está acostumado com esses padrões, para você se inspirar. Vai ser tipo uma cruzadinha esse primeiro exercício. Para quem já não está acostumado, quem ainda não está compondo, né? O João já compõe há bastante tempo, o Adilson, né? Já tem várias composições. Quem ainda não está com a cabeça, quem vai poder utilizar essas sugestões que eu estou fazendo para compor, entendeu? Ou seja, vocês vão ter umas sugestões de harmonia, vocês vão ter umas sugestões de ritmo da melodia. Já está escrito aqui, ó, tonalidade, definir a tonalidade e a altura da melodia. Isso é um ponto básico. Vocês vão ter que definir a tonalidade na primeira frase, ou seja, não pode ser uma frase sem pé nem cabeça, tá? Ela vai ter que definir a tonalidade, ela vai ter que dizer, ó, estou em dó maior, estou em ré maior. Então a harmonia vai ter que mostrar isso, ela não vai poder ficar navegando para lá e para cá, ela tem que ter uma conclusão. Nos primeiros compassos tu tem que ter a conclusão, estou em fá maior. Isso é fixo, gente. Isso é fixo. O choro que não faz isso, né, é raro, são raríssimos. Né? Tentando lembrar aqui o choro negro, que já é mais complexo, assim, ele já não tem tanta essa indicação. Alguns choros assim fogem um pouco, mas isso é fixo. Então são as regras da primeira frase, possibilidades harmônicas, o ritmo da melodia, as danças, né? E vai definir também qual é o acompanhamento, né? Qual é a dança do acompanhamento, e definir a tonalidade. Isso é Matias, a regra. Bora para as perguntas. Matias, o shot, ele veio a ser depois do que se é o shot, assim, que é usado aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Sim, esses shots do choro, tá? Ele é um ritmo em 4/4, 4/4, tá? Ele é bem do começo do choro, tá? O grande compositor, assim, talvez seja o Anacleto de Medeiros mesmo, né? Ou pelo menos o que compôs muitos shots e muitos bons. E ele é em 4/4, e sim, ele acaba derivando vários shots, o shot nordestino também, o shot aqui do Rio Grande do Sul, todos têm algo muito em comum. Agora, esse shot carioca do choro, vamos dizer assim, carioca, nossa, foi feito mais no Rio mesmo, né? Esse aí tem uma peculiaridade, que ele é em 4/4, ele é em andamento bem lento, por isso ele tá em 4/4, né? E ele tem uma levada assim, tipo tum, tá, tum, tá, tum, tá, 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 tá. Sempre isso. Ah, ele tem muito esse acento assim de... Esses 4 tempos são sempre divididos nesse padrão que eu mostrei pra ti aí, que acho que tá ali, vamos ver... não é bem o que tá ali dela, ela botou um padrãozinho mais... eu já... Enfim. Mas é em 4 tempos, tá? A Cibele já colocou uma outra possibilidade ali também. Tá? Mas é assim, as coisas... Aliás, é uma boa pergunta. Quem é que fez a pergunta que eu não vi? Eu tava sem a tela aqui. Mestre, você me escuta? É o Christian. Tá, Christian. Fala, Juan! Obrigado. Eu tenho uma pergunta do ritmo. Eu escutei a lista. Sim. A polka, eu pensava que era muito mais comum.
ritmo, mas eu escutei muito tim, tan, 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 tan. Como é isso? Essa polca que tu fez agora é quando a polca já começou a ficar machichada. Ela já começa a se misturar com, olha aqui um machixe aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? A polca, ela vai andar, ela vai caminhar naturalmente para esses a evolução, entre aspas, para o machixe e para o tango, tá? A polca, ela vai derivar. Quando ela tá fazendo isso que tu tá falando, é porque o acompanhamento, tá? Ele já está mais machichado. Talvez as melodias em que tu tá falando, a melodia não estivesse tanto assim. Eu não sei qual é a música especificamente que tu tá falando, mas presta atenção na melodia, se a melodia também tá fazendo isso, ou se a melodia manteve o padrão de colcheias, tá? É muito comum e até saudável, tá? Isso é bom avisar para vocês, que a gente misture as coisas na hora de fazer. O que eu tô querendo fazer para vocês na aula é mostrando esse espectro todo, para que na hora de vocês, da vida real, de vocês tocarem, vocês poderem utilizar tudo isso. Às vezes uma mesma música utiliza várias levadas, tá? Então não é que se é uma polca tem que ser assim, do começo ao fim, não deve. A gente vai usando essas cartadas aí para acompanhar, e quem manda nisso geralmente é o fator melodia. A melodia vai pedindo isso pra gente, mas a gente tem que saber fazer, tá? Então o que tu cantou aí me parece realmente que é um acompanhamento já mais machichado, que é normal. Aliás, hoje em dia, se a gente for numa roda de choro, quase tudo que se toca numa roda de choro é sambado. Esse sambado aqui, tac, 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 né? O próprio Maurício Carrilho, que é o mestre dos magos dessa história, se vocês forem ver ele acompanhando o choro hoje em dia, até falamos sobre isso no último programa que eu botei o link para vocês aí, podem assistir nas minhas redes aí a repetição do programa ou assistir toda quinta às 6 da tarde. Falamos exatamente sobre isso. Ele tem o costume, hoje em dia, ele toca praticamente tudo sambado, tá? E é a coisa dele, é do jeito de tocar, e o choro virou quase todo sambado, assim, a gente tem costume hoje em dia de tocar quase tudo sambado. Então é a coisa da evolução, a música, o choro tá aí há 180 anos, mais ou menos, e nesse tempo ele foi misturando, foi mudando, e eu tento trazer essas nuances para vocês poderem utilizar nas composições, no dia a dia musical de vocês. Saber elas todas é super importante para que na hora que a melodia peça esse conhecimento, vocês possam aplicá-lo. Obrigado. Matias, por favor. Tu poderia comentar alguma coisa com relação ao uso ou não da síncope antes do primeiro compasso? Isso é a critério do compositor, mas existe alguma lógica para isso? Tu tá falando a síncope do início rítmico, né? O início ritmo da música. Tá, beleza. O início rítmico é o quê? Como uma música vai começar, tá? Ou seja, primeiro compasso da música. A gente basicamente, isso é uma coisa meio óbvia, mas a gente tem 3 tipos de iniciar uma música, né? O início tético, né? Que é quando a melodia começa exatamente na cabeça do tempo. O anacrúsico, né? Que é quando a melodia começa antes do tempo 1, né? Geralmente penduradinha, né? E muitas vezes pendurada. E o acéfalo, quando a melodia começa depois do tempo 1. É como que uma coisa pode estar no lugar antes ou depois, né? Tá? Então, assim, sobre a síncopa no início, é muito comum a gente colocar o início sincopado. Ou seja, a gente coloca uma música, a gente coloca a primeira nota pendurada, né? Que é o que tu quer, acho que foi a sua pergunta. É muito comum. E é uma música que é anacrúsica. Ou seja, a anacruse tá com a síncopa também. Ou seja, ela bate antes do tempo 1. E então é muito normal. Esse começo que tu tá falando é o começo com anacruse e síncopa. Não necessariamente vai ter a síncopa na anacruse, né? Mas muitas vezes tem. Muitos choros que tem isso. Vamos pensar aí. Vamos pensar nos exemplos, tá? A esmo. Tá aí, tu tá. Essa aqui é anacrúsico, né? 1-0. Tá aí, tu. A melodia começou antes e não tem pendurado. Vamos ver. Lamento é acéfalo? Lamento é o que o Valério acabou de falar. Né? Eu já dei a nota, pendurei ela tá
com a síncopa e é anacrúsica. Tá? E aí assim a gente vai, vamos vendo cada uma, né? E vamos vendo que sim. Ó, o Lamento é o teu exemplo aí que tu acabou de falar, Valério. Tapara, né? Tapa, antes do tempo 1, eu já tinha a nota tocada, ou seja, eu frustro eu frustro o ouvinte que ele não vai ter o tempo 1. Isso é a síncopa, né? Quando a gente frustra a expectativa, né? Tanto que é uma síncopa, pode ser falado uma síncopa do coração, que ele estava esperando que o coração ia bater, não bateu. Então ele foi uma síncopa do coração também, entendeu? Então ele é usado também. O espinha de bacalhau, ele é tético? Como é que é o espinha de bacalhau? Toca pra lá. É que ele começa rapidinho. Acho que é tético, né? Pera um pouquinho. Me fugiu a melodia do espinha. Espinha é meio... Não pode me fugir. Lembra aí, João? Toca aí o espinha. Não, ela é anacruse, né? Porirará, né? Porirará, né? Ela começou antes do tempo 1. Só que ela não tem a síncopa que tu falou, Valério. Olha, é porira, pararororor. Ela não frustra, né? Ela começa antes do tempo 1, mas ela tem a nota na cabeça. O que é que falou aí? Paulo. Fala. Eu tô sem o vídeo aqui, mas já tô ajeitando. Só pergunta, então, o Murmurando ali, aquela entrada dele é um exemplo de anacruz, ele é ou não? É anacruz. Anacruz, né? Tá, é uma dúvida que eu tinha aqui, então. Se vocês ficarem em dúvida se o que começou contou ou não contou, né? Porque essa é a dúvida, né? Não sabe se contou ou não contou o compasso. Contem toda a música e tem que dar 16, entendeu? Faça a conta ao contrário, entendeu? Porque se tu vai ver que vai dar 16 se tu não contar aquele tori, né? Aquilo ali é uma anacruz grande, né? É uma anacruz, só que só não tem a primeira semicolcheia, né? Um uma pausinha ali só. Daí tu conta até o final, tu vai ver que vai dar 16. Se tu contar essa anacruz, vai dar 17. Daí, então, quer dizer, é anacruz. Tá? Valeu. Tem gente que tá boiando aí, mas são os inícios ritmos, é o jeito de começar. Como o exercício da composição, eu vou ter que, daqui a pouco, né, me encaminhando pro final aqui para aula de composição. Até peço desculpa para quem só veio para aula da roda de choro. Mas nem desculpa, gente. Quem só veio para a aula da roda de choro, começa a entrar às 2 horas da tarde, porque o que a gente falou de música hoje aqui não tá no mapa, né? Comentamos muita música e muita conteúdo, então venha já antes e vocês vão aproveitar mais. Mais perguntas aí, gente? Estamos com pergunta aí, não tem? Não? Acho que tá no chat. Como é que ficou o tema daí? Tá. Não, eu já vou, para encerramento, eu já vou falar isso aí. Isso foi ótimo, tá. Bem, lembrando que, então, a primeira tarefa, né, o nosso exercício 1 era aquela anotação de tipos de choro, período, sentença e possibilidades de harmonia da primeira parte, tá? Quem não fez essa primeira tarefa vai começar a ter problemas para fazer as outras tarefas, tá? Já vou avisando, vou dando o aviso para vocês, que vocês vão ter para começar vai ficar difícil. Daí a gente vai fazer o que todo mundo faz, tá? Não sou só eu, nem todo mundo faz, quer dizer assim para nós mesmos, tá muito difícil para mim. Não, eu não consigo fazer isso. Mas é que a gente não faz o passo a passo, a gente não faz as coisas anteriores e depois, claro, vai ficar muito difícil para fazer. Então, como tá bem no começo, a gente está na terceira aula, sendo que a primeira foi uma preliminar, quem tá com vontade mesmo de ir até o final, compor esses 2 choros, que é o objetivo final do curso, dê uma olhada antes, né, nas aulas que vocês não assistiram e façam os exercícios que estão propostos, e daí vocês vão ter muito mais facilidade depois para conseguir concluir, tá, gente? Não é papo de... É papo de professor, né, gente? Eu tenho que avisar vocês disso, porque senão vai ficar difícil, né? A gente está falando aqui de uma atividade que ela é complexa. Compor, a criatividade, né, é uma atividade bem complexa. É uma atividade que requer muitos atributos, né? Inclusive psicológicos, né? Que eu nem estou tratando aqui, porque não é a minha, como posso dizer assim, minha área, né? Eu estou falando da parte musical, mas ele depende de uma liberdade, né? De uma prática de liberdade que
a gente tem que exercitar. O que eu posso dizer para vocês é que vai valer muito a pena vocês exercitarem esse lado criativo e vai valer a pena para outras áreas depois, né? Vocês vão acabar exercitando essa iniciativa de criação e vocês vão melhorar em muita coisa por causa dessa iniciativa. Isso eu posso garantir para vocês por experiência própria e por experiência de vários alunos também que começaram a fazer e depois isso virou uma brincadeira boa e saudável, né? Uma atividade boa e muito saudável que mexe com a nossa cabeça, que mexe com tudo, tá? Então, eu fico numa parte técnica aqui, né, durante horas e às vezes eu paro de falar sobre esse lado, vamos dizer assim, até mais humano, né? O ser humano tem essa capacidade de criação, de refazer as coisas, assim, isso é uma coisa, dentre tanta coisa ruim que a gente anda vendo, essa é uma coisa bem positiva que a gente tem, né? De poder, né, modificar, reciclar as coisas, né? Refazer, criar, né? Criar uma realidade para nós mesmos, né? Então, pô, isso é uma... eu não entro tanto nesse assunto, mas eu acho que é importante vocês levarem para reflexão, né? O que vocês... a possibilidade de fazer a vida com lápis e borracha, né? Eu sempre falo isso aí, quem já fez aula comigo já falou, vocês estão enfrentando aqui tendo o privilégio de escrever coisas na vida de vocês a lápis e borracha, né? E nem sempre a gente pode fazer isso na vida, a gente não consegue usar a borracha, né? Está escrevendo sempre a caneta, né? E aqui não, essa aula vai ser lápis e borracha. Vamos apagar, vamos refazer, vamos, né? Vamos avaliar. Então, mais uma vez, assim, se puxem nos exercícios. Gente, não é um exercício de tanto tempo, tá? Então, o exercício para a próxima aula é compor 4 exemplos de primeira frase. Eu avisei que eu ia atrasar hoje na aula de composição porque eu preciso ver mais uma coisa antes de a gente encerrar, que são exatamente as harmonias da primeira frase. Deixa eu pegar um violão aqui. E eu vou falar um pouco sobre harmonias de primeira frase. Ali no caderno ali que eu passei para vocês já está em graus, né? Sugestões dessas harmonias, tá? Então tem várias sugestões que vocês podem usar. Tá em graus, depois quem não sabe como ler graus, eu posso dar uma ajudadinha, tá? Pode procurar na internet, que é uma coisa bem analítica, assim, é uma coisa relativamente simples de entender. Mas é o primeiro grau, né? Segundo grau, terceiro grau, vai fazendo os graus do campo harmônico ali. E quem nunca ouviu falar sobre isso, eu já sugiro dar uma olhada no material chamado campo harmônico e graus, né? Graus do campo harmônico que vocês vão entender. Bueno, vamos ali de novo pro livro. E no livro a gente vai ter alguns tipos de primeira frase que eu vou olhando aqui com vocês para facilitar, tá? Ó, que tu falou era ele e eu, tá, o João. Era essa, né, João, que tu tinha falado, não era? Sim, é essa mesmo. É, o ele e eu do Pixinguinha. Esses dias eu fui estudar com o professor Luiz Machado e ele falou pra mim assim, estuda eu e você, por favor, não sei o que, né? Daí eu cheguei outra semana com ele e eu, e me deu um maior trabalho, porque essa música ele e eu tem obrigação em todas as partes. Daí eu comecei a tocar, ele, não, era eu e você. Perdi não, aprendi o acompanhamento, mas me saiu caro, porque essa música aí tem obrigação, olha ali como é que ela tá ali, cheia de obrigação de violão, tá? Confusões de nome de choro. Nome de choro é sempre pano pra manga. Eu queria o resumo. Não, peraí, quem quer? É errado, só deu a risada. Tá? Depois eu consigo o resumo, tá? No final da aula, tá? Eu passo esses arquivos para não interromper a aula para procurar aqui os arquivos. Bueno, vamos indo aqui no caderno para a gente ir olhando esses exemplos de harmonias para vocês entenderem, quem ainda está em dúvida, os exemplos de harmonia, tá? Um pouquinho. Assaiado, atrevido, carinhoso, tudo nome parecido. Ai. Espera um pouquinho. Agora ficou na minha frente o negócio aqui. Consigo trocar de página. Tá, consegui. Eu vou ter que tirar e começar de novo, porque ficou na minha frente o chat aqui, eu não vou conseguir desligar. Perdão.
segundo mais. Share screen. Tá, vamos lá. Então tá. Pera. Essa melodia ficou ruim pra eu ler aqui, tá? Isso aqui tá nojenta do escorregando lá em cima. Isso aí é coisa pra flautista, que nojo. Essa oitavinha aí tá ruim. Pergunta depois sobre agudos. Pode fazer a pergunta enquanto eu vou procurando aqui. A parte... Eu particularmente, que eu toco sax, não tenho tantas oitavas, né? E eu vejo que o choro, às vezes, ele vai na puta que pariu lá pra cima, às vezes lá pra baixo. Tem alguma dica, assim, tipo, para manter uma harmonia num tom não tão variante, assim, tipo, eu acho que geralmente uma oitava acima que o choro fica. A altura, tu já meio que respondeu a tua pergunta, né? A altura vai depender do instrumento em que tu tá trabalhando, né? Então, a altura, assim, para escrever choro dentro do pentagrama, sem fugir muito, é o que facilita, né? Porque o que vai acontecer se tu fugir muito do pentagrama, naturalmente o teu choro vai... Quem for tocar ou vai oitavar, né? Para ficar no meio do lugar, ou vai acabar não tocando, porque fica muito ruim, a leitura fica ruim, né? Então... Geralmente a gente escreve dentro do pentagrama, tá? Sim. E depois quando a gente vai aplicar, vai dizer assim, vai tocar no alto, né? Daí sim, daí tu faz um cálculo do instrumento, né? Para ver que região, onde é que vai brilhar o alto, né? Onde é que brilha o alto. Daí tu tem que ter um conhecimento mais do instrumento. Quem é soprista já meio que tem isso já na mão, né? O pessoal das cordas já sabe também, o bandolim, né? Do sol ali grave, né, até, né, o violino, né, nem violino, onde é que, mas tem um lugar que brilha, tem um lugar que não brilha. Esse aí é um estudo de arranjo, né, tessitura dos instrumentos musicais. Eu tenho alguns quadros aqui de uma cadeira de arranjo que eu fiz, da portátil, com resumos disso e para todos os instrumentos aí, quem quiser depois eu posso mandar, que tem um resumo de extensão e tessitura de todos os instrumentos musicais, de cordas, sopros, né, teclas, né, então... Isso é mas eu tô respondendo a tua pergunta, a gente escreve sempre, pode ver que tá tudo meio que dentro do pentagrama. Ó. Se tu for ver, todos os choros aqui estão dentro do pentagrama. Então essa é a ideia, que ele fique dentro para que facilite a leitura. Aliás, leitura e escrita musical, o objetivo sempre é o mesmo, facilitar quem vai ler. Se tu dificultar, não tem sentido, né? Tá? Olha só, pode falar. Não, então eu acho que pelo menos para mim a resposta podia complementar. E eu tava com muito, sei lá, eu queria tocar ou músicas que não necessariamente vão se encaixar, porque eu tava com essa dificuldade de entender, tipo, atraente, uma que eu tinha no repertório. Ótimo, atraente. Daí ela, da Chiquinha. Ela sobe lá em cima, daí eu nem sabia se não, então tem que começar a cuidar das músicas. Não é que ela sobe lá em cima, é que a versão que tu pegou tava escrita lá em cima. Atraente é uma música de piano, então o piano tem quantas oitavas? Ela não sabe exatamente. Tu pegou um arranjo que ela estava escrito lá em cima, entendeu? Entendi. Então, se é música de piano, pode acontecer isso. Pode, música isso tem a ver com o instrumento, né? Se tu for pegar de bandolinista, por exemplo, de violonista 7 cordas, a partitura que eu leio, baixaria, ela tem 5 linhas suplementares inferiores, normalmente. Que é o si, né? Isso aqui é 5 suplementares inferiores. Quem vê a gente lendo assim, chama de louco. Por que não botou em clave de Fá, entendeu? Por que não, sabe? Mas a gente acostumou a ler assim, não adianta tu falar pro 7 cordas para ler em clave de Fá, não lê. Ele prefere ler 5 linhas. Então são as coisas que a gente tem que ir aprendendo, quem faz arranjo tem que aprender muito sobre cada um dos instrumentos, funcionamento, como é que digita, né? Qual é a extensão que fica boa mesmo, a tessitura, né? E isso aí é um aprendizado longo, gente. Eu tô aí já passando vergonha nessa área aí há bastante tempo, tentando aprender aí, perguntando, a Carol tá aí, como é que é o oboé, onde é que fica legal, né? Em dó, né? Vai rolar, essa frase fica legal. Perguntando mesmo. Dá para estudar, mas também tem que... E outra coisa, uma coisa mais importante, só para ir adiante, o arranjo, a coisa mais importante é que tu não faz arranjo para um instrumento, né? Tu faz arranjo para uma pessoa, tá? Então, se tu vai fazer um arranjo que tu sabe quem vai tocar, o melhor é tu saber quem é que vai tocar, quem é essa pessoa, como ela toca, né? Qual é a peculiaridade, qual é o nível musical que ela né? Se tu souber isso, fizer um bom cálculo, vai ficar bom.
né? Colocar o arranjo dentro do instrumento e dentro das condições da pessoa que vai tocar, daí certeza vai ficar bom. Tá bem? Vamos ver alguns... Matias. Vamos lá, pode falar. Do instrumento, assim, uma coisa que eu vejo, como que o idioma é uma coisa que às vezes comanda muito a composição, né? Porque às vezes, quando nessa minha coisa de experimentação de composição, eu experimentei compor sem instrumento nenhum, eu experimentei compor só com violão, experimentei compor na flauta, experimentei compor no piano. É engraçado como cada instrumento ele te conduz para uma linha melódica diferente daquilo ali. Por exemplo, quando eu componho no piano, eu penso numa coisa muito mais harmônica, né? Eu acho que na flauta, por exemplo. A flauta tem uma tendência de pensar mais grau conjunto. E por aí vai. Tá falando a Raíssa que toca bandolim, violão, piano, flauta, todos os sopros, aí vamos... Claro que sorte a tua, né? Eu acho que se não tivesse isso, Raíssa, simplesmente a gente só teria um instrumento musical, porque não precisaria dessa vastidão que a gente tem, infinita de instrumentos, né? Eu acho que é exatamente isso. O instrumento, ele nos dá caminhos próprios, assim, um sabor diferente que a gente acaba utilizando eles para isso, né? Senão a gente só usaria só a cabeça, ou só o piano mesmo, que já é bem completo, né? Assim, em termos de extensão. Mas cada um vai dar eu também, eu tento hoje em dia compor mais sem instrumento, tá? Eu gosto de mim mais, depois de tempo, vendo o jeito que eu compunha, eu comecei a gostar mais do que eu fazia sem instrumento, e hoje eu insisto um pouco nessa coisa de compor sem instrumento, que dá um trabalhão às vezes, e às vezes fica ruim, nem sempre fica legal, né? Tem de tudo, tem vários resultados, mas em geral, a minha média de compor sem instrumento eu tenho gostado mais nos últimos tempos, sei lá. Então, mas é pessoal, tem gente que, como tu tem a facilidade de tocar vários instrumentos, como é que tu não vai utilizar eles para compor com cores diferentes, né? Com certeza, né? Sim. Com certeza. Vamos olhar algumas progressões, tá? Eu vou pegar choros mais conhecidos aqui. Vou pegar choros mais conhecidos. Um choro que está no caderno aí, então, né? O tá, aqui tá a progressão, gente, super tradicional, né? Primeiro grau, quinto grau, primeiro grau. Aqui vai ter 1,5 milhão de choros aí nessa progressão, tá? Eu só vou falar de primeira frase agora, tá? Então, primeira progressão aqui, primeiro grau, sol, ré 7, sol. Então, muito comum. Muito comum. Eu não tenho estatisticamente o que é mais, o que tem mais, o que tem menos. Mas, assim, que tem muito disso aqui, tem. Vou pegar uns choros bem tradicionais aqui pra gente poder discutir. Na glória, né? Então, então, primeiro diminuto, primeiro, quinto para ir para o segundo, né? Já tem uma diferente do outro aqui, né? Vamos lá, tem o primeiro grau, estamos em Fá maior, faz o Fá diminuto, né? O primeiro diminuto aqui também, né? O primeiro diminuto, apesar de estar disfarçado ali em si, mas Fá diminuto, primeiro de novo e faz o quinto para ir para o quinto do segundo, né? Então, ou seja, ele ficou no primeiro grau, só usou o diminuto ali como, né? Então, ali, uma possibilidade também para quem vai criar suas primeiras frases. O exercício é criar 4 primeiras frases, tá, gente? Porque depois dessas primeiras frases a gente vai descartar 2, porque o objetivo é criar 2 choros no final. Então, a gente vai fazer 4 para poder descartar 2 dessas 4 aí que vocês vão criar. Então, quem vai fazer o exercício aí já... são 4 que tem que ser criadas para semana, daqui 15 dias. É muito tranquilo, né, gente? Vamos lá. Vamos choros mais conhecidos, tá? Tô pulando muita coisa. Choros de 4 compassos, né? De 16 compassos também. Oito batutas, então, né? Então... Então, de novo, aqui
aqui não tá usando, tá? Eu vou fazer uma harmonia aqui só para a gente entender aqui, para simplificar, para mostrar o ciclo aqui que não tá aqui, claro. Lá menor aqui e Ré7, tá? Então é o quê? Essa harmonia é o quê? Sol, Sol sustenido, Lá menor, Ré7. Sol, daí aqui já faz uma coisa diferente aqui, Sol, Sol menor e Ré7, que depois vai para outra, tá? Uma possibilidade de harmonia aqui. Mas principalmente eu queria mostrar essa progressão Sol, Sol sustenido, Lá menor, Ré7. Que várias vezes, inclusive, se repete, né, nesse tipo de harmonia. Aqui é 32, não vou pegar os 32 agora. Se peguei a reta é bom, hein, trompetistas? Matias, Alô? lá na apostila lá da composição, naquele quadrinho ali da primeira frase. Ok. Aquelas possibilidades lá, A, B, C, D, E, F, são diferentes sequências que cabem na primeira frase, é isso? Isso, são possibilidades de sequência. Algumas eu encontrei, tá? Depois, procurando ali, eu encontrei músicas que são exatamente como aquela, mas eu não encontrei de todas, tá? Vou pesquisar mais para poder dizer depois de todas. Mas eu fiz uma pesquisa e encontrei algumas. Então, por exemplo, ali na linha B ali. Eu vou abrir para poder falando e eu mostrando. A quinta iria para onde? Para a primeira, a quinta do segundo, a quinta do quinto, a quinta e a primeira de volta no quarto compasso? Vamos tocar ela para mostrar isso aí para a galera. Tá aqui. Ó. Tu tá falando, só me bota aqui qual que tu tá falando. É a letra? A letra B, por exemplo. Letra B. Ó, por exemplo, vou em Dó maior, tá? Então, compasso 1. Primeiro. Aquele ali pode ser. Depois eu vendo, eu notei que pode ser tanto tu usar as mesmas coisas, quanto só usar uma das duas também. Em alguns exemplos, tem as duas possibilidades. Tem um tracinho no meio, né? Tem no compasso 2 tem o 1 e tem o 5 do 2, tá? Eu achei exemplos em que tem ambas as coisas ou só uma das coisas, tá? Só para avisar, para não confundir a galera, tá? Então pode usar, às vezes tem as duas coisas, às vezes só tem uma, tá? Daquelas possibilidades ali, aqui, ó. Isso aqui às vezes tem as duas, às vezes tem uma, tá? Então, vamos fazer como se tivesse só uma, tá? Tá, Júlio? Vou fazer como se só tivesse só a primeira opção, tá? Então, vamos lá. Primeira frase em Dó maior. Primeira frase em Dó maior. Então, letra B, né? Que é o que tu tá falando. Eu vou assinalar aqui, gente, para quem se perdeu aqui, eu vou botar o que o Júlio tá falando, tá? Vou assinalar aqui, letra B, primeira parte. É isso aqui, ó. Então, primeira frase, opção B, né? Então, eu vou tocar só a primeira opção, sem usar as duas coisas, tá? Então, 5, 1, 5 do 1. Ó, mas esse 5 do 1, esse 5 do 5 vai meio que obrigar a ter o 5 depois, né? Na frase 3 vai ter que ter, né? Então, olha só, de novo. Compasso 1, 5. Compasso 2, tônica. Compasso 3, 5 do 5, 5, Dó. Agora vamos tocar com tudo, tá? Cheio, tudo que tem ali. 5. Entendeu? Tá muito desafinado esse solto aqui. Deixa eu guardar ele aqui. Trocar de violão. Pegou o ar-condicionado e pirou. Então, entendeu? Entendeu, Júlio? Não tô te ouvindo, fala aí. Entendi, sim. Que bom. Quer mais um? Escolhe mais uma letra aí. Por exemplo, agora só uma letra que não tá aí. Aquela música tua lá. Eu te avisei. Eu acho que eu tô fazendo sucesso na Cidade Baixa de Porto Alegre, hein? Ela é em Dó. Ela é em Dó, certo? Mas ela começa em Ré. Tá, vamos botar aqui. Já vou botar esse teu exemplo. Calma aí. Ó, tô botando aqui. Calma aí.
quinta, a primeira, Parar, e depois tem o... Ó, vou tocar pra vocês. Espera um pouquinho, Júlio, que o pessoal tem que conhecer. Sem unha? Então tá, vamos botar aqui, ó. Parar, Ela não está aí nessas possibilidades, por exemplo. Exatamente não, ó. Parar, tá, primeira frase, tá? Ó, então é o 2 menor, o 5, o 1 e o 1. E esse aqui é um 1 de novo, tá? Ele tá o diminuto, mas é um disfarçado, tá? É um 1. Inclusive, pode continuar. Ó. Né? Eu só usei o diminuto, é um perfume, tá? Mas é um 1 de novo, tá? Mas, ó, vamos ver algum exemplo que fique próximo. Um que comece no 2. Não tem nenhum exemplo que está começando no 2, né? Aqui, ó, 2. Aqui, ó, aqui, ó, no letra A. 2, tá? 2. Só que aqui seria o 5 do 1, né? 5 do 1. 1 e 1. Tá? Então, o que mais se aproxima, acho que é esse aqui, ó, essa possibilidade aqui. Ó. Se eu fosse... se você pegar a partir do segundo compasso aí, ele é isso que você está mostrando. O segundo, a quinta e a primeira. Não, aqui tá, ó, aqui tá o 2, tá? Ó, o que tu tá falando, ó, pra mim, vou riscar aqui. Aqui tá o 2, tá? 2, aqui tá o quê? 2. Aqui deveria ter o 5, né? Que é esse 5. E aqui deveria ter o 1 e aqui já tem o 1. Então, realmente, tem que fazer duas modificações para ficar igual. Aí que entra o seguinte que eu falei, tá? Isso aqui, esse quadro aqui, e esse aqui do menor também, bem como esse de possibilidades de ritmos, tá? Isso aqui são indicações, gente. As músicas têm muito mais coisas do que isso, tá? Muito. Mas no 1A ali não é o quinto do 2? Aonde? 1A ali que tu acabou de ler. E 1A. Esse aqui? Maior. Isso, A, aí. Aqui é um... É um quinto diminuto. Não, é 2 e depois 5. Aqui nesse material... Na 1. Aqui? Aqui? É. Aqui é o 1 e o quinto diminuto. E aqui é o 2. Ou um ou outro. Nessa barra é um ou outro. Ah, não, desculpa. É o quinto diminuto do 2. Desculpa. É o que eu tinha pensado. Isso, quinto diminuto Tava do 2. um pouco confuso com isso. Não, tá certo sim. O quinto diminuto do 2, tá? Eu fui eu que me expressei mal aqui. Então é 1 e o quinto diminuto do 2. Isso aí. Então tem que esse aqui também não daria, ó. Esse aqui é só 2, né? Que a gente usou, né? Tá correto. Ainda bem que tem gente para me salvar aqui. Nesse caso é um ou outro, né? Ou não, é os dois. Os dois, tá? Aqui é os dois. Só que eu vi vários exemplos também que usavam um ou outro, tá? Mas aqui ele tá botando os dois, como se fosse os dois, tá? Um depois do outro. No mesmo compasso tem o 1 e o quinto diminuto do 2. E aqui também, ó. Aqui nesse, por exemplo, aqui o 2 e o 5, tá? Tá, no mesmo. Mas alguns exemplos que eu achei, que eu fui procurando, eu achei que usava só um. Ou que nem a gente falou agora pro Júlio. Tem muito mais do que essas possibilidades, tá? Vamos olhar mais uma aqui junto. Já que agora já extrapolei o horário até dizer chega, né, gente? Eu peço desculpa aí pra galera que só veio pra Roda de Choro. A Roda de Choro. Mas isso aí, a aula, o conteúdo da Roda de Choro é muito esse também, porque a gente analisa harmonias na Roda de Choro, né? Pra gente facilitar. Então, vamos ver o preview aqui. Então já ficou muito na... Opa. Aquela sequência do D ali, ela é meio estranha, eu acho, no quarto compasso. É o 5... Eu tenho a primeira, a quinta, a quarta, e daí
O quinto do quarto? O quinto, a gente acabou de ver um choro que era assim, que tinha o quinto do quarto, que era o... Na última, porque a gente ia pro quarto grau na segunda frase. São muitos choros que vão pro quarto grau na segunda frase. Muitos, muitos. A gente acabou de falar um. Qual foi, João, que a gente acabou de ver? Ah, não lembro, mas eu lembro do Soro Amorosa, que vai pro quarto já na segunda frase. É... Para... Ó, aqui é o do 7 do Flor Amorosa, ó. Esse aqui é bem comum, tá? Ah, mas aonde é que tu falou? Ó, para... Cadê o quinto do quarto que tu tinha falado? Qual era a letra que tu tinha falado, Júlio? É quinto do sexto. Era D mesmo. É, tá quinto do sexto aqui. Aqui tá, que também é muito comum, tá? Quinto do sexto, que é que vai pro relativo na segunda frase. Muitos choros vão pro relativo da segunda frase. Ali, quando a gente estava passando ali, vamos voltar a olhar o coisa que a gente vai ver esses dois exemplos aí. Que é que na segunda, é que a gente já tá falando sobre segunda frase. Eu não vou ficar falando muito sobre segunda frase, mas só para vocês entenderem o final da primeira frase. A gente está fazendo isso por causa para vocês olharem o final da primeira frase. O Songbook Choro 2. Porcaria, tá abrindo errado. Não é para vocês, tá aparecendo outra coisa. Só um segundo. Tá. Vamos ver aqui uns exemplos aí já mais... Tá, só para lembrar aqui, então, o Proeza de Solon, né? Então, primeiro, quinto do quinto pro primeiro, tá? Então, isso é muito comum também que tem no Proeza de Solon, ó, quinto do quinto para ir pro primeiro no final da primeira frase. Segurar ele, já tem uma coisa diferente, eu não vou pegar. Eu não falei em choros em tom menor ainda. Na aula que vem a gente vai ter que conversar um pouco sobre choros em tom menor, que são sequências diferentes. Esses 4 aí, tá? Pode ser, vamos combinar que podem ser em tom maior, tá? A gente vai ter que abordar o tom menor com mais calma depois. Ó, o Tudo Dança aí que a gente tá tocando, ó. Tônica, quinta, tônica. Tônica, quinta do segundo grau. Então, ou seja, na primeira frase ele tá em ré e já vai para o segundo grau. Então é uma harmonia muito comum, porque depois na segunda frase vai continuar em cima do segundo grau, né? Do 2, depois para o 5. Então também é muito comum do tudo dança. Vocês viram que todas essas harmonias, todas elas buscam, de certa forma, ter uma previsibilidade. Esse termo é muito importante em composição, hein? Previsibilidade, porque essas músicas são feitas para se tocar junto, em roda. Então, se tu inventa uma coisa que é impossível de tocar em roda, ela não tem previsibilidade nenhuma. Ela vira uma música que não entra na roda de choro. Entendeu? Ela pode até ser uma música bem boa. Tem vários exemplos assim. Mas o padrão do choro é que tenha a previsibilidade, né? Yes. Por favor. Velho, vamos voltar ali acho que é no Proezas ali, que tu falou ali. O primeiro, né? Quinto do quinto do quinto. Si, isso, aquele si, ele vai ser o quinto do Mi menor, né? Proezas, tu tá falando? É isso, eu acho que é o Proezas. Um tema anterior que tu botasse aí. Agora já não sei qual que eu tô falando. Vamos voltar para um outro aqui, vamos abrir outro que tua pergunta já tu refaz ela. Era o Tudo Dança, eu acho. O Tudo Dança, é a que tem o quinto pro segundo. A harmonia é Ré, Lá 7, Ré, Si 7, Mi menor. Tá, Si 7, Mi menor. Essa relação do Si 7 é com o Mi menor, né? Claro, ele é o 5 do 2. Tá. E a relação, por que não a relação daquele Si com o Ré? Porque em Ré maior, o Si que tem no campo harmônico de Ré maior é um Si menor. Tá, é isso aí. Sempre quando tu vê um acorde com sétima, Léo, ele é o 7 de alguém. Tá? O acorde com 7 ele é facilmente identificável, porque ele é o 5 de alguém, de um outro 1. Entendeu? Então, se ele é o 5 de um outro 1, é só tu fazer a conta de volta. Se ele é o 5, quem é o 1 volta? Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Tu faz a conta ao contrário, né? E daí vai ficar fácil para tu identificar.
Beleza. Tá? Deixa eu ver aqui Tranquilo. uma coisa se eu consigo chegar. Eu quero mostrar o caderno aqui para vocês. Eu acho que onde é que tá o caderno? Tá aqui, eu acho. Não. Não. Vamos abrir o caderno. Gente, o caderno da oficina está disponível. Já falei isso aí, tá? No grupo lá. E a gente vai usar muito esse caderno durante o semestre todo, tá? Então, eu peço para que vocês, na medida do possível, ou obrigatoriamente, baixem ele hoje, tá? Tudo, como as aulas, o caderno é gratuito também. Já está na íntegra o caderno ou não? Só Já tá. Caderno Oficina de Show de 2021. Quer que eu coloque aqui para ti depois? Não, tá no Face? Tá no grupo lá. Já tá na íntegra lá, prontinho. Já te recomendo aí para tua flauta o pretensioso do Benedito Lacerda, que é um luxo do gaúcho, tá? Vamos olhar o caderno aqui pra gente já usar os exemplos dentro do caderno, tá? Tá, acabou de ter o exemplo que o Léo perguntou. Então, Ré, Lá 7, Ré Si7, que é o 5 do 2, tá? Muito comum essa harmonia. Então, ela percorre a tônica. Olha o que ele faz aqui. Ele configura a tonalidade, né? Torarara, pá, 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 porera. Ou seja, eu estou em Ré maior, tá? Depois ele continua. Pá, 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 porera, vai para o Mi menor já. Então, vai para o segundo grau já na primeira frase. Importante vocês... Eu tô olhando sempre a primeira parte, mas a gente pode olhar as outras partes do choro também, né? Aqui o Nazaré também, com o Matuto, né? Que a gente viu, ó, Sol, Ré7, Ré7 e Sol, bem comum. Essa harmonia a gente já viu. Essa aqui é qual mesmo? Ó, Dó, Lá menor, Ré7, Ré7. Isso esse aqui, ó, harmonia bem campo harmônico, ó. Dó, Mi menor, Lá menor, né? Daí tem o Ré7, que é o 5, do 5, que tá aqui, e que volta para o 1, né? Ó, esse tipo de harmonia aqui bem harmonia tipo campo harmônico. Fale. Tu falaste agora, a gente podia olhar a segunda parte e tal. Existe alguma característica assim, de composição a se ressaltar em cima da segunda e da terceira? Eu sei da relação entre elas. Isso eu sei. Mas eu digo de frases, de tipos de frases, de como construído. Faz uma primeira assim, daí tu faz uma segunda assado. Sabe quando é que eu vou te responder isso? Diferentes. Sabe quando é que eu vou te responder isso? Quando tu fizer o exercício dessas primeiras 4 frases, que daí eu vou começar a falar sobre a segunda frase, vou falar sobre a terceira frase, vou falar sobre a quarta frase, a gente vai fazer um arremedo geral e vocês vão compor 2 choros. Só que isso aí a gente está falando quase lá em julho, quando a pandemia já vai ter acabado, a gente já vai estar todo mundo junto, fazendo aula. Todo mundo vacinado. Todo mundo vacinado. Não. Que a gente vai chegar ao final do... Que a gente vai chegar ao final do curso, eu tenho certeza, mas não sei se dessa forma tá bonita certo. que eu falei. Tá? A história é essa, tá, Val? A gente está falando da primeira frase, agora a gente não vou ir adiante, porque agora o objetivo é só um. Vocês têm 15 dias para criar 4 primeiras frases. Sim, mas então, assim, voltando à primeira frase, essa primeira frase pode ser de uma segunda ou de uma terceira parte. Tanto faz. Isso, tanto faz. Tá legal. Ah, tá, eu tinha entendido outra coisa. Tá, mas é exatamente. Ela acontece... Não, assim, ó, se a segunda ou a terceira parte teria alguma característica diferente, mas realmente, nós não estamos ainda na primeira parte. Não, mas na primeira frase da primeira parte. Isso é uma boa pergunta. Ela não, as partes têm a mesma constituição, tá? Só que algumas vão ser em tom maior e outro tom menor, mas entre A, B e C, né? Parte A, parte B, parte C, nas 3 vai funcionar essa mesma lógica aí que eu estou compartilhando com vocês. Beleza. Tá? Vamos adiante. Vamos ver outra aqui. Essa aqui em tom menor. Pois é, podia dar uma... Já que eu já extrapolei, já quebrei o protocolo aqui, rasguei o protocolo e fomos adiante, a gente podia dar uma olhada já em tom menor também, né? Tem as possibilidades ali que eu coloquei e vamos usar o pretensioso aqui, ó. Ré menor, então o nosso 1 é um tom menor, tá, gente? E a primeira frase está fazendo 5 do 5 e do 1. Então só tá entre Ré menor e Lá 7, né? E tem o Mi 7, que é a dominante do Lá 7. Então há uma possibilidade de harmonia em tom menor.
Vamos dar uma olhada em uns tons menores também, porque daí vocês podem fazer 2 de cada tipo, acho que é mais inteligente isso. Ô, Matias. Por favor. Só um comentário. Também se usa a expressão dominante secundário, né? Isso. Todos os dominantes que não são da tônica são dominantes secundários. Corretíssimo. Ó, aqui, ó, em tom maior, tá? Ó, Fá, Ré 7, Sol menor, Dó 7, Fá. Aqui também, ó, harmonia super, né, corriqueira, né? Aqui também, ó, do Radamés, aqui, Luiz Americano e Radamés. Essa música é muito boa, hein? Serenata no Joá, quem não conhece. Quem não conhece isso aqui tem que conhecer. Muito linda essa música aqui. Serenata no Joá. Não sei se a Raíssa toca também já. Depois quando ela voltar aí, ela vai nos responder. João aí, ó, João, dá uma lida nessa música aí, tu vai ver. Essa música tem uma coisa nela muito inteligente, tá? Muito inteligente nessa música aí. Dá uma olhada depois aí, dá uma tocada que tu vai gostar da estrutura dela. Ó, aqui é legal, ó, ela tá com uma boa construção de frase, ó, dá para entender bem, ó. Gente, eu não tô vendo nenhuma dúvida, pergunta sobre essa história das frases, hein? Eu tô preocupado. Primeira frase, ó. 1, 2, 3 e 4, ó. Ré menor, tá? Mi 7, que é o 5 do 5, né? Aqui tem o Sol menor 6, que é o quê? É o Mi meio diminuto, né? 2, 5, né? 2, 5 para fazer o 2, 5, 1. Ó, então, ó, frase em Ré menor, 2, 5, 1 para Ré menor. Clássica, foi igual a outra, né? Não tem nenhuma diferença para a outra que a gente viu. Quer valsa? Vamos olhar a valsa. Valsa a gente vai dar uma olhada. Ó, a mesma coisa, gente. Ó, acabou a do sátiro biliar igualzinha que a gente acabou de ver, ó. Esse aqui é o mais comum, né? Em tom menor, muitos choros ficam simplesmente na tônica e no quinto, né? É muito comum, tá? Ó, de novo, ó. Ré menor, Mi 7. Mi 7 é o 5 do Lá, né, gente? E o Lá 7 Ré menor. Então só tem tônica, dominante e tônica. E sendo que o Mi 7 ali fazendo o meio do caminho, que é o 5 do 5. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos ver a outra parte do sátiro biliar aqui. Vamos ver a segunda parte, só para contribuir com o que o Paulo estava falando. Ó, a segunda tá, ó. A segunda tá Fá, Sol 7, Dó 7, Fá. Então, mesma coisa que ó, tônica, 5 do 5 e 1. 5 do 1. Vamos ver a terceira parte. Tônica, 5 do 5 e 5 do 1. Olha que harmonia comum, ó. Tônica, 5 do 5 e 5 do 1. Tônica, 5 do 5 e 5 do 1. Em tom maior e menor, essa harmonia é muito comum, muitos choros com isso. Aliás, quem quiser já compor e usar isso, tônica, 5 do 5 e 5 do 1, um em cada compasso, pode fazer, tá? Então, eu acho que talvez seja o que mais tenha aparecido aqui nos exemplos que a gente viu, né? Tá, antes da gente começar a ir pro fim, porque eu tenho que explicar uma coisa da roda de choro já para semana que vem, dúvidas, gente. Estou preocupado, muito pouca dúvida aí. Não quero incomodar ninguém, mas vocês têm que ter dúvida. Não é normal não ter dúvida sobre isso, que é um assunto complexo. Então, né? Vamos lá, Paulo. Então, tu falou aí criar uma frase, né? Umas frases aí, uma primeira frase, vamos supor assim, e aí coloca no grupo lá para ser analisado, como é que vai ser debatido, a gente vai trocando ideia. Vai ser debatido em aula. Se ela ficar completa, vai ser em aula. Mas se ela ficar completa e quiser postar lá no nosso grupo, Oficina de Choro 2021, eu acho ótimo, tá? Posta assim um vídeo, mostra a cifra no começo do vídeo, e bota assim a cifra no começo, assim, a partitura, a cifra, como tu quiser, depois toca, acho legal. Essa nossa grupo do Facebook é uma timeline da oficina, tá? É para postar tudo que for produção da oficina, é para colocar lá. Agora essa semana começou a andar, tava devagar. Agora essa semana a galera começou a postar, já tem umas 10, 15 postagens ali, começou a rolar, a galera tocando o repertório, usando os playbacks. E pode ser sim, pode botar a composição lá, tranquilo. Porque a ideia é a gente ir somando, porque todo mundo vendo o que o outro tá fazendo vai incentivando o outro também, né? Essa é a parte legal, né?
Tá? Bacana, bacana. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Ô Matias, quantos compassos costuma ter uma primeira parte? 4. Porque eu não percebi isso. 4 compassos. Tá. Cada parte tem 4 compassos. Então, vocês vão fazer, ó, aqui é o exercício 2, ó. Façam 4 exemplos de primeira frase. Pode ser 2 de tom menor e 2 tom maior. Então, são 4 compassos, mais 4 compassos, mais 4 compassos, mais 4 compassos. Só da primeira frase. De certa forma, vocês vão ter 4 ideias de música aqui, tá? Porque a primeira frase é a ideia da música, né? Então, vai ser... Se for uma coisa boa, vai ser coisas que vocês depois vão poder complementar e vão ter músicas de vocês aí no final do semestre. Dúvidas? Fechou? Estão cansados, né? Também 2 horas dá uma cansada, né? Imagina eu que falo sem parar aqui. Tá, bueno, vamos encaminhando. Então, eu peço desculpa, tá, gente? Teve gente que veio só para aula da roda de choro, mas a coisa andou, né? A gente programei 1 hora aqui, ficamos 2 horas no assunto. Então, aula de composição. Nós temos aula... Ah, valeu, Raíssa. Que bom. Obrigado pelo retorno, tá? A gente não sabe, a gente fica no escuro aqui e no silêncio. Então, se alguém me fala que gostou, te agradeço. Que bom que tu tá aproveitando. E a Raíssa, pra quem não conhece, já é uma super musicista, tá? Ela tá aqui, ela já sabe tudo que eu tô falando aqui, mas mesmo assim ela tá aqui, que ela vai contribuindo, vai revisando, vai reciclando, né? Que é o conceito que a gente falou aí no começo da primeira aula. Que a música, compor música, composição é reciclagem, gente. Vocês têm que ouvir 500 mil músicas e ir reciclando esse material através das composições próprias que vocês vão fazer. Então, mesmo quem já tem esse conhecimento, eu recomendo continuar vindo, porque a gente vai revisar, vocês podem ir contribuindo. O João tá aí comigo já há 4, 5 anos, não aguenta mais minhas piadas, mas tá aqui, entendeu, gente? Se o João tá aqui... Já sabe a piada que eu vou fazer e mesmo assim ele tá aí porque tem algum sentido. E eu vi o João, de certa forma, começando a compor, já devia ter composto coisas antes, mas assim, mais com normalidade. Hoje em dia tá com disco na praça, entendeu? Tá aí cheio de música dele. Então eu acompanhei bastante o processo dele de se envolver. E claro, isso tudo por causa dele, que quis ir adiante, quis se envolver com esse conteúdo e ele foi adiante por conta própria. Mas participando, contribuindo, né, compartilhando com a galera aí, que isso fez a diferença. Só para lembrá-los, então, nós não temos aulas na semana que vem, tá? De composição. Nós temos, eu vou abrir aqui a agenda, aqui, eu já vou dizer certinho para vocês. Nós temos aula de composição agora no próximo... Vamos ver aqui. Na primeira página do caderno... Na primeira página do caderno, inclusive, estão todas as aulas do semestre já dispostas lá. Então tá, se alguém já viu aí, já agradeço, que é no dia 10, então a próxima aula. Então vocês têm 2 semanas corridas para fazer esse pequeno exercício, tá, gente? Gente, eu não vou correr ninguém da aula, e nunca fiz isso e nunca vou fazer, tá? Só que para vocês vai ser muito melhor se vocês fizerem os exercícios. Vai ser muito mais divertido, vocês vão aproveitar mais. Esse tempo vai passar mais rápido, né? E vocês vão poder mandar os exemplos, a gente vai poder corrigir junto. Então vai ser muito melhor se vocês acompanharem. Vocês têm 2 semanas para retomar o conteúdo, quem não viu tudo. As aulas estão todas na página do YouTube da oficina. E fazer os exercícios, tá? Né? Já estamos no 3º exercício e esse é o mais importante agora, que é o primeiro exercício de criação mesmo. A gente fez uma basezinha ali. Agora a gente está numa parte agora que já é assim, vamos ver. Então, para o próximo dia 10, a gente vai abrir a aula e a gente vai ver esses exemplos, tá? Quem quiser tocar, botar no finale, dar play, acompanhar. Quem quiser fazer da forma que quiser mostrar, mandar a partitura, gravar no celular e mostrar durante a aula, pode, tá? Fazer da maneira que for, mas a aula que vem a gente vai falar sobre essas criações, tá? E provavelmente vamos entrar já na frase 2, tá? Porque é importante que a gente tenha as 9 aulas, a gente tem um objetivo a cumprir aí, então a gente vai entrar na frase 2 na aula que vem. Ok? Mais alguma dúvida sobre a aula da composição? Ficou alguma dúvida do que vai acontecer? O que tem que fazer? Né? Tem alguma coisa que eu possa falar antes de partir para outro assunto aí? Interrompam. Não? Então tá. Vamos adiante.
Sobre a aula da roda de choro, tá? Nós temos o playback do Tudo Dança e temos o playback do Matuto já. Eu peço muito, gente, que vocês gravem as suas melodias, os seus acompanhamentos em cima e postem no grupo da oficina para que eu possa comentar. Agora, essa semana eu vou ter tempo para fazer os comentários, sugerir coisas e tal, tá? Então, gravem em cima, postem na coisa, porque daí eu posso ver, conhecer um pouco mais de vocês, tá? Os playbacks estão lá na página do YouTube, já falei isso aí. Também temos o playback do Barracão, quem quiser fazer, que é da turma Novos Chorões, mas quem quiser pode gravar o Barracão. E vai sair agora do Manhã de Carnaval também, eu vou fazer hoje. Vou postar, acho que já começo da semana, Manhã de Carnaval também, que são músicas mais tranquilas, boas de tocar, musicaços, mas mais acessíveis, tá? Então é isso, tá? O que temos para hoje. A gente avançou bastante, quem tá aí desde o começo da aula aí viu que a gente viu bastante coisa, tá? Vou deixar vocês descansarem e aproveitarem o dia. E nos vemos na quarta-feira, todo mundo, né? E essa turma, daqui 2 semanas, com esses resultados aí de tudo isso, tá? Obrigado a todos. Boa tarde. Eu vou encerrando aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida agora, depois do encerramento, fique online. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde, até mais.